Deus mais uma vez fale às nossas vidas, fale aos nossos corações, através agora da sua palavra. Deus falou conosco através das canções, ainda que as músicas são para adoração ao Senhor, são para louvor, mas ainda assim a letra, ela também transmite uma mensagem. E aí nós, na última canção, declaramos: se este mundo nos despreza, Cristo nos conforta. Cristo cuida de cada um de nós. Coloca a letra aí para mim, por favor. Coloca a letra da música aí para mim, por favor. Passa ela, por favor. Pode passar. Pode passar. Aí, isso aí, essa parte aí. Irmãos, esse é um hino, né? A gente já conhece, é um hino bem conhecido nosso, já do nosso cantor antigo, mas a letra dele nos diz se este mundo em oração, se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Eu cantava este hino, eu estava lembrando, agora no final do mês, início do mês de novembro, a Cristolândia irá fazer uma maratona na Cracolândia. Serão 3 dias ininterrupto de trabalho na Cracolândia. Pessoas que têm sido desprezadas, que ali estão, que a sociedade já os abandonou, que o governo entende que não pode fazer mais nada por eles, mas ainda assim a igreja está se voltando para essas pessoas, que ali estão desamparadas, que ali estão necessitando das misericórdias do Senhor. O papel da igreja é esse. E nós entendermos que o Senhor estende as suas mãos para aqueles que estão sendo desprezados, é nós compreendermos o nosso papel como cristão, o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. E um dos desafios da Cristolândia de Missões Nacionais é que as igrejas elas possam se revezar por 2 horas de oração, pelo trabalho que ali vai ser realizado. E aí tem uma maratona aí convocando as igrejas. No ano de 2024, nós teremos 366 dias de oração ininterruptas. São mais de 1000 igrejas que estarão se empenhando em 6 horas de oração ininterruptas. O pastor Fabrício tem compartilhado aí esse desafio do nosso trabalho missionário e tem desafiado aí as igrejas que querem fazer parte desta maratona de oração. É claro que não dá para ser só na sexta-feira, não dá para ser só no sábado ou um dia na semana. Não, serão 24 horas durante os 366 dias do ano, começando à meia-noite do dia 1º de janeiro. Ininterruptamente em oração. É um grande desafio. E nós temos orado para que a igreja do Senhor ela possa estar envolvida com esse trabalho. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado de Deus
para a sua igreja. Entendermos esse mundo, entendermos a sociedade que nós estamos vivendo, entendermos o tempo que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Nós vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai de graça, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Eu quero, Senhor Deus, nesta noite estar clamando por tua graça, por tuas misericórdias sobre a tua igreja, ó Pai. Clamando, Senhor Deus, a ti, ó Pai, por aqueles que aqui estão nesta noite, ó Pai, para que a tua palavra possa estar os abençoando e falando, Senhor Deus, em cada coração, falando em cada vida. Eu quero pedir também, Senhor, por aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que tu, ó Pai, esteja ministrando sobre cada vida, ministrando com o teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor, que haja um mover no coração do teu povo. Haja um mover, Senhor Deus, nas vidas, ó Pai, que têm ouvido a tua palavra, para que elas possam ser despertadas. Pessoas, ó Pai, que não estão aqui nesta cidade, que têm nos acompanhado, eles também possam ser despertados através da tua palavra. Eles possam, Senhor Deus, ter um encontro verdadeiro contigo, ó Pai. Pessoas que estão conosco, Senhor, eles também possam ser tocados pelo poder do teu Santo Espírito. Desperta a tua igreja, ó Pai. Desperta o teu povo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 4. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 4 do Evangelho de João. Esse é um capítulo extenso, são 54 versículos. Eu farei algumas divisões. Hoje nós vamos iniciar com a história da mulher samaritana, como é bem conhecida no meio evangélico. Nós não faremos toda a história, tá? Eu quero fazer aqui as pausas necessárias para que nós possamos compreender essa história de uma maneira mais tranquila, e às vezes nós não conseguimos perceber a ênfase que esse texto tem, o porquê dessa história estar na Bíblia, o porquê desta história aparecer justamente aí nesta sequência, o porquê essa história foi narrada pelo evangelista João, qual o propósito, qual a intenção dessa história ter sido aí narrado na Bíblia. E como nós podemos também nos encaixar, como essa história ela fala aos nossos corações. Qual a importância da história da mulher samaritana para cada um de nós? Quais são as implicações que nós temos com esta história? Como nós podemos compreender, como nós podemos aplicar essa história em nossas vidas? O capítulo 4 de João, ele está nos mostrando um paralelo, ele faz um paralelo com o capítulo 3 do Evangelho. E às vezes nós, lendo aí a Bíblia, a gente não consegue ter esta percepção. Nós encontramos lá no capítulo 4, Jesus Cristo conversando com um doutor da lei, que buscou respostas a Jesus, Nicodemos. Nicodemos queria saber a respeito do reino de Deus. E agora nós temos uma mulher que ela não busca Jesus para encontrar resposta, mas Jesus Cristo leva ela a uma direção, um diálogo, onde ela também demonstra o interesse nas questões religiosas do seu povo. A mulher samaritana, ela é um paradoxo de Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos era um homem entendido, um homem que compreendia as questões religiosas. A mulher samaritana, ela era de uma baixa, ou uma cultura social mais baixa, vivia uma vida irregular, mas da mesma forma, ela também precisava de Deus. Ela precisava compreender os princípios da adoração,
os princípios de uma vida com Deus. Ainda na sua falta de compreensão, de entendimento da religiosidade, ela teve a oportunidade e a graça de ter um encontro com Deus. Uma outra comparação interessante da mulher samaritana é que, ao contrário de Nicodemos, que imediatamente ao perceber em Jesus o Messias, o Salvador, Nicodemos volta para a sua vida normal, talvez impactado por aquela mensagem, mas não há uma mudança imediata. A mulher samaritana, ela sai dali radiante para contar a experiência que ela teve com Deus. Da mesma forma, todos nós também precisamos experimentar o amor de Deus através da graça e da compaixão do Senhor. As nossas vidas, elas precisam ser impactadas a tal ponto que realmente demonstramos, ou estaremos demonstrando, uma transformação em nossas vidas. Algo mudou a partir do momento que eu encontrei Jesus. Porque se nós continuarmos com as mesmas ações, as mesmas práticas, as mesmas atitudes, é sinal que não houve uma mudança. Por isso, o Criador, ele tem o propósito de revelar a sua glória na pessoa de Jesus Cristo, para que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Ontem nós realizamos um trabalho evangelístico no bairro Mandu, aqui na cidade da Campanha. E o propósito daquele trabalho é anunciar o reino de Deus naquele local onde a nossa igreja tem estado todos os sábados realizando o trabalho evangelístico. Mas ainda assim, precisamos levar o amor de Deus, a graça de Deus, precisamos levar compaixão e graça, não somente naquele lugar, mas em tantos outros lugares desta cidade. Esse é o papel da igreja. Essa é a relevância que esta igreja precisa ter nesta cidade. Todos nós experimentamos dúvidas, experimentamos crises, experimentamos, em muitas das vezes, desconforto em algumas situações. Mas Cristo Jesus quer nos mostrar muito mais do que isto. Nicodemos e a mulher samaritana, eles experimentaram um desconforto quando conversaram com Jesus. Mas algo mudou na vida de ambos. Nicodemos foi no momento posterior, a mulher samaritana foi de imediato. Assim precisa ser a nossa vida. É claro que teremos que fazer as nossas escolhas. As dúvidas, elas são geradas com a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E aí nós nos perguntamos, qual é o propósito disto? Hoje pela manhã na escola bíblica nós falamos um pouco sobre isso, a escolha de Deus, como Deus manifesta a sua vontade, as coisas que nos acontecem diante dos propósitos de Deus. E aí vamos lembrar um pouquinho a nossa cena, vamos lembrar aqui um pouquinho da nossa história antes de nós entrarmos no nosso texto. Jesus Cristo estava na região da Judéia, no final do capítulo 3, e ele sai dali da região da Judéia, e agora com a intenção, porque havia sofrido ali um confronto, tanto com os judeus, como também dos discípulos de João Batista, mas esse não foi o problema, mas era a intenção dos judeus em armar uma cilada ou armar uma situação para Jesus. Jesus Cristo agora decide então mudar de lugar, e ele, para atravessar ou retornar para a região da Galileia ou para Cafarnaum, e aí ele tem um percurso a fazer, conforme vai nos mostrar o texto. Então ele deixa a região da Judéia para fugir dos fariseus, porque ainda não era chegado a sua hora. Vamos ao texto. Vamos então encontrar um novo lugar
uma nova esperança. Os fariseus, João 4, versículos de 1, eu vou ler agora do versículo 1 ao versículo 6. Tá? Então vamos lá, fica aí comigo, João 4, do versículo 1 ao versículo 6. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nós temos três aspectos que primeiro nós precisamos olhar aqui nessa introdução do capítulo 4. Jesus ele segue e ele tinha ali um propósito. Inicialmente a sua intenção era chegar em Cafarnaum, que é a região da Galileia. E aí nós temos, segundo os historiadores, nós tínhamos três caminhos para se fazer: dar a volta pelo Rio Jordão, que era um caminho mais longo, um outro caminho por cima das montanhas ou um caminho em linha reta. Todos os caminhos tinham os seus problemas, as suas dificuldades. Outro caminho mais longo, que era o caminho normalmente feito pelos judeus, para que eles não tivessem que atravessar a terra dos samaritanos. Na terra dos samaritanos eles sofriam o risco também de assalto ou de sofrerem alguma situação de crime. E aí então, mas ainda assim, havia os problemas culturais, passar pela terra dos samaritanos. Se você tivesse ali algum problema, e você poderia teria que entrar na cidade de um samaritano, se enfrentasse algum problema. Então os judeus eles fugiam desse caminho para ir por um caminho mais difícil, mais longo, mas religiosamente para eles seria melhor. E o que Jesus Cristo faz é justamente o mais difícil, o mais complicado. Ele vai em linha reta e ele entra então na terra dos samaritanos. Nós temos que entender primeiro quem era este povo e o porquê que Jesus Cristo fez isso. Olhando para o Velho Testamento, os samaritanos, eles eram aqueles dissidentes da divisão no reinado após Salomão. Salomão ele havia estabelecido um reino único após Davi, a passagem de Davi. Salomão era filho de Davi. Salomão, como rei, ele estabelece o reino único. Na sua gestão foi o período que o povo de Israel mais dominou a chamada terra de Canaã. Mas aí vem o seu filho, que não segue os mesmos caminhos do seu pai, e o filho joga um jugo pesado demais sobre o povo de Israel. É claro que precisamos também olhar para a profecia do Senhor, que havia dito que o reino de Salomão seria rasgado, devido a algumas práticas e devido ali a algumas atitudes que Salomão havia tido. E aí então Roboão, com o coração pesado, o coração endurecido, ele joga uma carga, um jugo pesado demais sobre o povo de Israel. E Jeroboão então aproveita esta oportunidade e divide o reino. O reino é dividido em 10 tribos ao norte e 2 tribos no sul. Passado este período, esse tempo, Jeroboão, aproveitando ainda essas circunstâncias, ele também leva o povo a uma adoração diferenciada de Deus, porque o povo poderia voltar para Jerusalém no período da adoração ao Senhor, e ali o povo poderia se inclinar de novo o coração ao reino sul.
então Jeroboão cria lá um lugar de adoração também ali na sua terra, na região do Reino Norte. Em Gerezim ali ele estabelece um lugar de adoração e espalha também idolatria por todo o reino, para que o povo também não precisasse mais ficar se mudando de um lugar para o outro. Isso fez com que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 16, 24, narra que um rei posterior, Onri, ele torna Samaria a capital do Reino Norte, e lá então ele estabelece um novo templo, um novo lugar de adoração. Ele concretiza aquilo que Jeroboão já havia feito. Mas vem os tempos de guerra, vem os tempos, passa-se anos, passa-se tempos difíceis, e o povo então começa a ser levado para o cativeiro. Aquilo que ainda era nação norte, Israel, nação sul, os judeus, agora eles são levados para o cativeiro. Primeiro cativeiro acontece com o povo do Reino Norte, o reino de Israel. Irmãos, desassociem nesse momento qualquer ideia que possa passar pela sua cabeça do que está acontecendo lá naquela região com Israel e os muçulmanos. Nós não vamos entrar por esse caminho, não é essa a nossa intenção. Então desassocia essas ideias que possa vir ou passar pela cabeça dos irmãos. Uma vez que os israelitas se afastaram dos caminhos do Senhor. Hoje Israel é um povo só, mas naquele tempo nós estamos falando das divisões do reino. Então quando eu falo Israel, não estou falando os israelitas no sentido de nação, nós estamos falando apenas da geografia. O reino norte se torna Israel, o reino sul se torna Judá. Apenas isso aí. Vamos caminhando devagarinho para nós podermos entender. Então Onri torna Samaria a capital do reino norte. E aí entra um outro problema. Durante o período do cativeiro, que é o cativeiro assírio, os israelitas, eles experimentaram uma grande mistura religiosa e cultural. Tanto os judeus também sofreram com esta mistura. Mas os israelitas especificamente, eles se casaram e se tornaram um povo mestiço, se casaram com estrangeiros. E traziam para a sua cultura, uma vez que eles já estavam acostumados com a idolatria, traziam as divindades também. E passaram então a adorar a outros deuses. Muitos desses israelitas, eles então também decidiram, após o fim do cativeiro, não mais voltar para Samaria, e ali eles permaneceram naquela região. Eles passaram a negar a lei durante o período de cativeiro e fizeram alianças contrárias à vontade de Deus. Os judeus os consideravam um povo impuro. Então os samaritanos, para os judeus, eles deveriam ser excluídos da face da terra, porque eles estavam negando o Deus de Abraão. Era assim que o judeu considerava os samaritanos. Eles não consideravam os samaritanos mais como um verdadeiro israelita. E aí o que vai acontecer? Eles entendiam que aquele povo estava contaminado. E é interessante quando nós olhamos lá no livro de Esdras, que é no retorno do cativeiro, lá no capítulo 3 e o capítulo 4, eles se levantam contra a construção. Alguns dos israelitas, dos samaritanos que haviam voltado, porque eles entendiam que eram israelitas também, eles se levantaram contra a reconstrução do templo de Jerusalém. Quando nós chegamos em Neemias, aqueles que se levantam contra a reconstrução do muro também são samaritanos. Eles eram contra os princípios da adoração. Eles eram contra que o povo retornasse para adorar a Deus.
ao Deus verdadeiro. Durante 400 anos, já no período de Jesus, 500 anos, aquele povo já não buscava a verdadeira adoração a Deus. Havia uma separação entre os samaritanos e os judeus. Havia uma inimizade. Havia uma barreira. E essa barreira precisava ser quebrada. O propósito de Jesus Cristo passar pela terra dos samaritanos era intencional. Jesus Cristo sabia por que ele deveria passar por ali. Os apóstolos, obviamente, preferiam dar a volta, assim como qualquer judeu, mas Jesus Cristo sabia que precisava passar por ali, porque ali tinha alguém que ele precisava encontrar. E aí nós nos colocamos nessa situação. Quantas vezes nós temos evitado estar na presença do Senhor, mas quantas vezes o Senhor quer nos encontrar? Versículo 7 nos mostra a verdadeira fonte da vida eterna. Dos versículos 7 ao versículo 12. Vamos ao texto bíblico. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, o que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Eu quero só fazer aqui um destaque, tá? E esse destaque nós vamos precisar dele lá na frente, tá? Volta no versículo 3 comigo, só porque você vai precisar guardar essas informações, tá? Versículo 3: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Essa era a direção, o propósito final de Jesus. Versículo 4: era-lhe necessário passar por Samaria. Eu informei os irmãos que Jesus Cristo poderia ter ido por 3 lugares, mas o texto é muito enfático. Era-lhe necessário, como se Jesus Cristo tivesse então que encontrar alguém. Hoje pela manhã nós falávamos na escola bíblica que nada é ao acaso. Nós falávamos sobre a escolha de Deus. Nada acontece por acidente ou o acaso. E eu falei que não cai um fio da minha cabeça sem que Deus não permita. Falei da nossa cabeça, citando Jesus. Mas nada, preste atenção no que eu estou te falando. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida, Deus está permitindo, só que nós não sabemos o porquê, e somos nós que precisamos perceber o porquê. E aí então Jesus Cristo chega num lugar, e nós sabemos pela própria descrição do texto bíblico que é o poço onde Jacó havia, o poço que Jacó havia cavado junto com os seus servos, tirado água para a sua família e depois dado aquela terra como herança a José.
E aí então Jesus Cristo chega ali naquele poço, encontra aquela mulher, e ele então pede um pouco de água. Há uma questão normal aqui, ele pede água, o final do texto diz que era o meio-dia, final aqui do versículo 6, né? Isto se deu por volta de meio-dia, então, sol a pino, né? Calor, os discípulos saíram, foram até a cidade para comprar comida, e Jesus Cristo ficou ali só. E a mulher observou que Jesus Cristo não tinha nada para tirar água, mas ele pede água, e aí a mulher o questiona. E a mulher entra aqui com algumas questões muito simples para aquela época. E agora começa então o diálogo. O texto está nos mostrando que alguns valores humanos, eles precisam ser quebrados para que o homem possa experimentar a fonte que jorra para toda eternidade. Alguns valores humanos precisam ser quebrados para que o homem possa experimentar a fonte que jorra por toda a eternidade. A primeira barreira que a gente verifica aqui no texto bíblico que precisava ser quebrada é a barreira cultural. A cidade de Sicar, segundo Strong, que é um comentarista bíblico, e ele também faz traduções, de palavras dos textos bíblicos, é um comentário e um dicionário bem conhecido no meio evangélico. Ele diz que o nome desta cidade significa a cidade dos bêbados. Em algumas versões, você vai encontrar somente a palavra bêbado, que significa Sicar. Já é um lugar desprezado, é como um cristão que entra num botequim. É um lugar onde nós não deveríamos estar. Era uma cidade de samaritano. O nome, lugar de bêbados, cidade dos bêbados. Se era apelido ou não, eu não sei, que colocaram na cidade, mas o nome já é estranho. Jesus manda comprar comida em Sicar. Para os judeus, jamais eles deveriam entrar numa cidade de samaritanos e ainda assim comprar comida. Algo impuro para os judeus. Eles jamais deveriam fazer. Tudo cultural. Um homem, muito menos um rabino, jamais deveria conversar com uma mulher em público. Nem as escondidas, a não ser que fosse esposa dele. Ele jamais deveria ter esse diálogo. Jesus então não somente conversa com aquela mulher, mas ele ainda pede um favor a um samaritano. Um outro aspecto que Jesus Cristo nos ensina é que aquela mulher, ela tinha uma vida moral reprovável. Jesus Cristo sabia disto, pela narrativa do texto. Aquela mulher havia tido 5 maridos e ainda vivia com um que não era o marido dela. Aquela mulher, diante do texto bíblico, ela estava vivendo uma vida irregular. Tinha todos os valores culturais para que Jesus Cristo não tivesse um contato com ela. Mas isso é compaixão e graça que nós estamos falando. Aquilo que Nicodemos fez com Jesus, procurar Jesus à noite, Jesus faz durante o dia com uma mulher, onde ele poderia ter sido reprovado, se fosse visto por qualquer fariseu. O propósito de Deus em nossas vidas é feito para que outras pessoas possam testemunhar do seu amor, da sua graça. Por isso, a glória de Deus
é sempre revelada através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele rompe essas barreiras, tanto culturais, sociais. Não importa, porque o propósito de Deus para cada um de nós é maior do que o nosso próprio entendimento. Aquela era uma mulher desprezada, mas Cristo a valorizou. Cristo a buscou. Ele foi ali, ele tinha que ir ali, era necessário que ele fosse ali, para que ele pudesse encontrar esta mulher. E essa mulher tem um elo na Bíblia. Essa mulher não somente surge aqui do nada. O texto bíblico faz aqui uma ligação. A história desta mulher liga a história do povo de Israel, lá no Velho Testamento, onde o povo era rejeitado, onde o povo se contaminou, onde o povo se tornou impuro. Os israelitas também são povo de Deus, da semente de Jacó. Povo de Israel, 12 tribos, faziam parte das 12 tribos. A história desta mulher liga o Velho Testamento com o Novo Testamento. Traz uma nova esperança, traz algo novo. Por isso, essas barreiras, elas eram para romper com algo que o homem precisa experimentar, para que ele possa entender e compreender a verdadeira fonte da vida eterna. Havia uma barreira racial a ser quebrada. Lá em 2 Reis, capítulo 17, o versículo 6 diz assim: no nono ano do reinado de Oséias. Eu estou em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6. Se o irmão quiser me acompanhar, não sei se a projeção está colocando. O rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã do rio, Abor e nas cidades dos Medos. Olha o versículo 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarfaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Isso fez uma verdadeira mistura, tanto religiosa quanto racial. O povo passou a se casar com essas pessoas que vinham chegando. Uma parte do povo estava lá, em outro lugar, e os que restaram tiveram que conviver com pessoas de outras nacionalidades. Isso era a estratégia dos assírios. Quebrar todos os valores, valores sociais, valores religiosos. Tiravam os reis, aqueles que poderiam liderar, eles eram retirados. Quantas vezes que nós perdemos líderes, nós sentimos como nós ficamos desprovidos em algumas áreas no meio evangélico. E o que então o texto está nos mostrando é justamente isto, é a estratégia do inimigo para derrubar os valores que Deus estabelece. E aí então o povo sofre uma mistura, o povo se confunde, e isso vai ser demonstrado lá no livro de Neemias e no livro de Esdras. Quando Neemias, numa pregação junto com Esdras e os sacerdotes, eles têm que falar para o povo que mandasse embora as suas esposas. Um problema social, mas é um problema cultural e um problema também religioso que estava ali acontecendo. Quantos foram os sacerdotes no Velho Testamento que, apesar de fazer parte de uma família sacerdotal, ele não poderia exercer o ofício sacerdotal porque ele era impuro, por ter sido ser filho de pai ou mãe estrangeira. É claro que o Novo Testamento nos traz aí um outro sentido sobre isso.
É isso que nós olhamos lá o apóstolo Paulo falando em 1 Reis capítulo 7, em 1 Coríntios capítulo 7, quando há o casamento misto. Mas nós precisamos entender, ainda que a nossa sociedade, ela reluta contra isso, achando que isso era coisa do passado. Mas os valores espirituais, eles continuam tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Um segundo aspecto que precisava ser quebrado era a barreira da religião. Os samaritanos, eles perderam a integridade da lei, romperam com a fidelidade a Deus. Eles poderiam até ter um compromisso religioso. Aquela mulher queria saber aonde deveria adorar a Deus. Nós encontramos lá no versículo 24. Então, de alguma forma, alguns samaritanos queriam buscar Deus, mas eles não estavam comprometidos com a lei. Esse é o problema. Eles não guardavam a lei. Os samaritanos, eles guardavam parte da lei. Eles guardavam o Pentateuco. Apenas isso. Consideravam alguns dos profetas. Mas o restante do Velho Testamento eles negavam. Por quê? Ia em confronto com aquilo que eles criam, com o estilo de vida deles. Nos nossos dias não é diferente. Quantas são as religiões que negam o Velho Testamento, entendendo que a Bíblia deve ser vista somente em parte, considerando somente o Novo Testamento como canônico ou como prática para os nossos dias, negando que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. É por isso que Cristo falou que as suas palavras não passariam. E Cristo, quando fala isso, ele está falando do que? A palavra dele, somente a mensagem do Novo Testamento. Cristo citou o Velho Testamento também. É tanto o Novo quanto o Velho Testamento não passarão. Tudo que aqui está escrito irá se cumprir, se ainda não se cumpriu. Nós só precisamos entender, esses valores religiosos, eles precisam ser quebrados. Os samaritanos, eles perderam a integridade com a palavra de Deus, com a lei, com o Velho Testamento. Eles romperam com aquilo que era propósito de Deus, promessa de Deus, aliança de Deus feita a Jacó. A estratégia de Jeroboão fez com que o povo se afastasse do Senhor. O povo já não buscava mais a Deus. O problema não era que eles não iam a Jerusalém para praticar os princípios da lei, mas eles passaram lá em Gerezim a adorar outros deuses. A intenção de Jeroboão no momento, quando ele faz isto, era apenas para que o povo não se voltasse contra ele, mas isso fez com que também o povo vivesse um caminho de idolatria. Durante esse período dos reinados, não houve um rei do Reino Norte que se voltasse ao Senhor. Todos os reis do Reino Norte negaram a Deus, caíram na idolatria, todos eles. Aí você vai lembrar de Acabe e todos os outros. Eram reis que negavam a Deus e faziam cultos aos ídolos e haviam festas pagãs. É essa barreira religiosa que Jesus Cristo estava mostrando para aquela mulher, mostrando que precisava mudar barreiras culturais, barreira racial e uma barreira religiosa que precisava ser quebrado. O diálogo de Jesus então nos mostra: dei-me um pouco d'água. Ele está convidando aquela mulher a se aproximar dele. A mulher declara para Jesus, como Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber.
Ela estava dizendo: eu sou impura para vocês, judeus. Por que você está me pedindo água? Jesus vai e responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo, você lhe teria pedido e ele teria dado água da vida. É a religião que Jesus aproxima daquela mulher. Ela aproxima o verdadeiro Deus. Ele aproxima o verdadeiro Deus daquela mulher. Você vai me dar uma água e eu vou ter sede de novo. Mas a água que eu posso te dar, ela irá jorrar por toda a eternidade. O homem hoje, ele tem negado a água da vida. Ele tem negado, ele tem se distanciado pelos mais variados motivos da presença de Deus, de um relacionamento com Deus. A mulher questiona: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? E Jesus Cristo se declara: eu sou a fonte. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele mesmo bebeu, e como seus filhos, e com os seus filhos e seu gado? O que Jesus Cristo nos mostra é que ele é a fonte que jorra por toda a eternidade. Vamos então seguir ao versículo 13. É isso que Deus tem para nós, é o cuidado com a nossa natureza humana. E a nossa natureza é não compreender as coisas de Deus, não entender os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: o Senhor me dê desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O que Jesus faz nesse momento aqui, e eu não vou continuar a partir do versículo 16, semana que vem a gente volta no versículo 16, mas eu quero apenas te mostrar aqui alguns caminhos que Jesus Cristo está fazendo e está ensinando para esta mulher. Primeiro, na vida humana, ou enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos, preste atenção, estarmos na fonte. Não há vida cristã que consiga sobreviver neste mundo, ou não há cristão que consiga sobreviver neste mundo sem uma intimidade pessoal com Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Não há ninguém que se diga cristão que consiga viver sem uma vida de intimidade com Deus. Quem beber desta água terá sede outra vez. Não adianta nós virmos, a gente bebe aquele golinho d'água e vai embora. É como alguém no deserto que encontra aquele manancial, aquele local onde a pessoa bebe aquela água, sacia ali a sua sede, mas se ele não tiver o recipiente para carregar a água, logo ele terá sede novamente. E aí então ele precisaria ficar ali. A nossa vida precisa ser de intimidade com Deus. Nós precisamos estar ligados com Deus. E eu não estou falando de igreja local, eu estou falando de vida com Deus. Vida com Deus é uma vida de oração e palavra, alimento. Na oração eu falo com Deus, na palavra é Deus falando comigo, e aí então isso gera uma intimidade. Intimidade com Deus é via de mão dupla.
Eu falo e ouço Ele falar comigo. Não dá para você ir na casa do seu pai e você senta lá na casa do seu pai e você só ficar pedindo, só falando e não ouvir o que Ele tem para te dizer. Isso não é relacionamento. Isso não é intimidade. Não adianta nós só pedirmos, mas não ouvirmos aquilo que Ele tem para nos falar. Segundo aspecto do nosso texto: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus Cristo é a fonte de vida eterna. Esse texto nos mostra o agir do Espírito Santo em nossas vidas. É fonte. Por isso do seu interior fluirá um rio de água viva. João 7,38. Nele se tornará uma fonte de água a jorrar por toda a eternidade. Ou seja, nós nos tornaremos fonte porque estamos ligados na fonte. E ela jamais secará. E a mulher então, ela imediatamente, ela pede a Jesus para beber desta água. A água da vida. Vamos lembrar da árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Jesus é a fonte da nossa vida. Eu quero concluir te mostrando aqui alguns valores nessa nossa introdução. Na nossa jornada, em nossa caminhada, às vezes nós vamos desejar mudar de direção, para que algumas coisas que nós não gostaríamos que venham a acontecer em nossas vidas. Mas ainda assim, é necessário que aconteça. É necessário que algumas coisas e algumas situações aconteçam em nossas vidas para que haja um despertamento espiritual em cada um de nós. Algumas barreiras, elas precisam ser quebradas. Sejam elas sociais, sejam elas culturais, sejam humanas. Alguns valores em nossas vidas precisam ser quebrados para que o Espírito de Deus possa agir em nossos corações e em nossas vidas. Entre Jesus e aquela mulher havia uma muralha, havia uma barreira. Os judeus não entravam em terra de samaritano, não conversavam com os samaritanos. Imagine se você viesse num caminho na estrada e você percebesse que está vindo um samaritano na sua direção. E aí o judeu, então, ele se desvia daquele lugar e às vezes ele é capaz de não pisar no mesmo lugar onde pisou o samaritano. Os samaritanos, eles eram conhecidos pelos judeus pela forma de se vestir. Os judeus se vestiam com roupas com cores determinadas e os samaritanos com cores diferentes. Não era só o sotaque. Então eles não precisavam nem falar para saber que a outra pessoa era um samaritano. Bastavam eles olharem um samaritano, que eles sabiam que aquela pessoa era um samaritano. Principalmente a mulher que não usava uma cobertura sobre a cabeça. Se eles encontrassem uma mulher samaritana, eles já sabiam que aquela mulher, ela não era judia, por não estar com a cabeça coberta. Os homens, da mesma forma, usavam roupas mais à vontade ou com cores diferentes. Então era facilmente identificado. E aí então eles mudavam de lugar. O que Deus nos chama é para nós podermos caminhar junto. Jesus Cristo se aproximou daquela mulher para tratar o seu coração, para curar o seu coração. Assim que ele
Da mesma forma, Ele nos convida a rompermos com essas barreiras, a quebrarmos esses paradigmas, a quebrarmos esses valores, para nos aproximarmos mais de Deus. Eu tenho falado para os irmãos sobre 3 pilares. Precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. Precisamos ter uma vida de comunhão uns com os outros. É o tempo nosso de adoração. Mas precisamos também viver uma vida fora das 4 paredes. Nos lugares onde Deus quer que nós venhamos andar. Essa mulher samaritana, ela nos lembra também aquilo que Cristo aponta ao entrar na terra dos samaritanos, que é Atos capítulo 8, quando então Filipe, ele entra na cidade dos samaritanos, e ali o evangelho é pregado, o evangelho é compartilhado. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a transformação que esta mulher, ela experimentou, diferente de Nicodemos, foi a tal ponto de que quando Filipe entrou na terra dos samaritanos, já haviam pessoas batizadas no batismo de João. É isso que Deus quer conosco, com cada um de nós, de maneira muito particular, muito íntima. Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer falar às nossas vidas, para que as barreiras sejam quebradas e nós possamos ter um renovo na sua presença, para que nós possamos experimentar da graça, do amor e das misericórdias do Senhor, para que o nosso coração seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Baixa a tua cabeça, nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai de graça, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Glorioso seja tu, Senhor Deus, que manifesta a tua boa e perfeita vontade sobre as nossas vidas, sobre cada um, ó Pai, que tem ouvido a tua mensagem, que tem ouvido a tua palavra. Quantas são as vezes, ó Pai, que nós nos desviamos, Senhor Deus, dos nossos caminhos. Quantas são as vezes, ó Pai, que tu precisas, Senhor, ir ao nosso encontro, ó Pai, para nos resgatar, para nos trazer, Senhor Deus, de volta, ó Pai, ao teu aprisco. Pai amado, que em nome do Senhor Jesus, trata, ó Pai, nos nossos corações, para que possamos viver, ó Pai, uma vida de intimidade contigo, uma vida na tua presença, Senhor Deus, para que nós não venhamos, Senhor Deus, nos afastar da fonte que jorra para toda a eternidade, Senhor Deus, para que possamos sempre, ó Pai, estarmos bebendo, ó Pai, na tua fonte, bebendo na tua palavra, Senhor Deus, nos alimentando, Senhor, para que nós não venhamos perecer. Pai, toma, Senhor Deus, as nossas vidas, toma a vida dos teus servos, toma a tua igreja, ó Pai, em tuas mãos. Ministra com o teu poder, com a tua graça, com a autoridade do teu Santo Espírito, ó Pai. Que aqueles, Senhor Deus, que ouviram esta mensagem nesta noite, eles saiam daqui, ó Pai, com o coração saciado, ó Pai, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, ó Pai. Perdoa pecados neste lugar, ó Pai. Que o teu Filho Jesus Cristo seja uma fonte eterna em nossos corações e em nossas vidas. Ministra com o teu poder, com a tua graça, que haja sobre cada um de nós, ó Pai, aquilo que é bom e verdadeiro, aquilo que jorra para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nossos corações. E que cada vida, Senhor Deus, que aqui se encontra nesta noite, possa verdadeiramente experimentar do teu poder, da tua graça, da autoridade do teu Santo Espírito. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta semana, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, ó Pai. Que cada um de nós possamos, Senhor Deus, experimentar do teu cuidado e da tua autoridade, ó Pai. Nos dê uma semana na tua presença, uma semana de comunhão, uma semana de bênção, debaixo das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito seja com as nossas vidas e com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e dê a todos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.